Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de bolachinhas com a Thaís Bruder e ela vai ensinar pra gente como é que faz esse processo dos bolachinhas de Natal. A gente vai fazer com o tema Natal, porque tá chegando o Natal e pode começar a ensinar a gente. Então tá bom. Pessoal, vamos para os ingredientes. A gente já deixou separadinho aqui pra ficar mais fácil, mas depois a Day vai colocar a receitinha pra vocês aí que acessam o blog dela, tá? Então aqui a gente vai ter 200 gramas de manteiga. Eu já vou colocar isso dentro do recipiente que a gente vai mexer os ingredientes. Então a gente vai misturar essa manteiga, tá? As 200 gramas. Aqui tem uma colher de chá de baunilha, daquela essência de baunilha. Quem não gostar da baunilha pode colocar alguma outra coisa, alguma outra especiaria, raspinha de laranja, não tem problema nenhum, tá? Um ovo inteiro mesmo, a gente vai colocar aqui dentro. E aqui tem uma xícara de açúcar. Então agora a gente colocou aqui dentro a manteiga, a baunilha, o ovo e o açúcar, a uma xícara. E a gente vai bater isso com a batedeira até virar um creminho, porque tá tudo, né, separado os ingredientes. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó, mas tá tudo separadinho ainda, tá? Então a gente vai bater isso agora pra virar um creme. Pessoal, então ó, eu bati, já mudou, ó, a gente já misturou aqui todos os ingredientes, já virou um cremezinho e agora a gente vai colocar o restante, né, dos ingredientes, que no caso aqui eu vou falar já pra vocês, e vai colocar a mão na massa, tá bom? Pessoal, aqui agora eu tenho a farinha e o pó royal, tá? Eu já agreguei ele na farinha, então vocês podem misturar aí. Quanto vai de farinha? 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Mas dependendo da região, pode ser que vai precisar um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Então, qual é a minha sugestão? Coloca 2 xícaras, a gente vai mexer isso e vai ver quanto vai precisar dessa terceira, tá bom? 2 xícaras de farinha. E agora eu vou literalmente colocar a mão na massa aqui para agregar toda essa misturinha aqui, tá? É importante a gente não trocar os ingredientes, tá? Então, se a gente utiliza a manteiga na receita, não é tão interessante utilizar a margarina, porque a concentração de gordura delas são diferentes. Então o resultado final vai alterar o sabor, vai alterar a consistência, tá? Então usa a manteiga mesmo. A gente usou aqui a manteiga sem sal, tá? Mas se na região de vocês, ou dependendo onde vocês morarem, não tiver sem sal, tiver só com sal, não tem problema, pode utilizar com sal também, mas de preferência sem sal, tá? Ó, então eu misturei as 2 xícaras aqui, como hoje aqui tá um tempo mais fresquinho, ó, ainda tá grudando tudo na minha mão. Então eu vou colocar a terceira xícara de farinha. Aqui eu coloquei a terceira xícara inteira, porque eu já tenho uma noção e eu sei que ela vai conseguir absorver essas 3 xícaras. Mas coloca a metade dessa terceira xícara, mistura e vai colocando o restante dela aos poucos, tá? Uma coisa que é válido falar também, ela não vai desgrudar de imediato inteira da mão de vocês. Pode ser que fique uns pedacinhos, porque a temperatura da mão também interfere quando a gente mistura isso daqui. Então tem gente que tem a mão mais quente, tem gente que tem a mão mais fria, e isso tudo influencia, tá? Quando a gente está mexendo com manteiga e a farinha em si. Ó, a massa, ela ainda não tá juntando tudo certinho. Então eu vou precisar ainda, aqui hoje, de um pouquinho mais de farinha, mas é coisa pouca mesmo, acho que uma colher talvez. Então eu vou colocar aqui e vou misturar de novo. Pessoal, eu coloquei um pouquinho mais de farinha aqui, mas eu vou colocar só um pouquinho desse daqui e misturar primeiro. Ó, só aquele pouquinho ali que eu coloquei, que foi mais ou menos uma colher até de sobremesa.
Ó, na minha mão ainda tem um pouquinho de massa, mas se eu pegar com a outra mão, ó, a massa já tá macia, tá? Ela não tá dura, ela tá bem macia mesmo, ó, e não gruda mais na minha mão, tá? Então essa é a consistência que a gente precisa para esse biscoito. Agora a gente vai deixar isso daqui descansar dentro de um saquinho fechadinho por mais ou menos uma meia hora na geladeira, tá? A gente vai deixar ela descansar então na geladeira, ter esse repouso na geladeira para depois a gente poder abrir ela no rolo e cortar os biscoitinhos para colocar para assar, tá bom? Então, na nossa mágica de edição, a gente vai colocar e a gente já vai voltar fazendo esse biscoitinho. Pessoal, então para abrir essa massa de biscoito para cortar, eu peguei aqui 2 pedaços de papel manteiga, tá? Eu acho mais fácil abrir assim, mas se vocês acharem mais fácil abrir de um outro jeito, uma técnica que vocês já têm, já utilizam, não tem problema nenhum. Eu gosto assim. Então, ó, vou deixar o papel manteiga embaixo, vou pegar uma porção de massa e colocar aqui sobre ele, tá? Dar uma achatadinha assim, só pra facilitar a nossa vida. Deixei aqui. E vou pegar outro papel manteiga e colocar por cima. Por quê? Porque se a gente for abrir essa massa aqui com o rolo direto nela, ela vai fazer umas rachadurinhas, ela não fica bonita. Então eu coloco o papel manteiga em cima e a gente vai abrindo essa massinha aqui. Se o papel manteiga daqui de cima começar a dobrar ou fazer umas nervurinhas, assim, tipo umas ruguinhas, você pode tirar e colocar ele de novo. O meu aqui ainda ele não começou a fazer, então eu vou abrir. Esse biscoito ele fica mais saboroso se a gente não deixar ele muito fininho. Então eu vou tirar aqui para ver a espessura. E a espessura dele vai ficar entre mais ou menos uns 7 milímetros, 1 centímetro. Não mais que isso, e se for menos vai ficar muito fininho também. Tem gente que gosta de biscoito mais crocante. Eu gosto de um biscoito crocante, mas maciozinho também. Então essa espessura aqui pra gente já tá ideal. Então ó, ela ficou bem lisinha em cima, tá? Ó, sem nenhuma imperfeição. E agora eu vou utilizar o cortador. Já deixei uma forma aqui também, com uma folha de manteiga cobrindo ela. Não precisa passar manteiga embaixo para colar o papel manteiga. É só encaixar o papel manteiga, não tem problema nenhum. Vou colocar ela aqui porque a gente vai cortar os nossos biscoitos e já colocar nela para assar, tá bom? Vou usar primeiro esse grandão aqui, ó, do boneco. Então, vou posicionar onde eu quero e pressiono. Não tem segredo nenhum. Já vou aproveitar e ver se eu consigo cortar mais algum outro biscoito utilizando o restante da massa. Ó, vou colocar aqui, não aperto nada, coube, né, a minha árvorezinha de Natal. Então vou recortar ela também. Vou tirar com cuidado para não quebrar, porque ela fica uma massinha também sensível. Vou cortar também aqui nesse pedacinho, acho que dá uma estrelinha. Ó, posicionei, deu tamanho, pressiono para cortar. Retiro, com cuidado. E aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos tirar esses excessos de massa aqui. Então eu vou juntar esses excessos de massa no restante da massa que sobrou aqui. Aqui no meio, ó, vai ficar ruim da gente tirar agora. Então deixa aí, não tem problema nenhum. Como que eu acho mais fácil? Eu vou erguer o papel manteiga, colocar a minha mão aqui, ó, e vou descolando com cuidado o meu biscoito, que eu vou colocar, o primeiro biscoito que eu vou colocar na forma, daqui, ó. Então descolei, o biscoito tá aqui, super bonitinho, e vou colocar direto na forma. Então, tá aqui. Tiro o excessinho de massa agora que dá pra eu tirar. Vou tirar a árvorezinha aqui, do mesmo jeito, ó. Quem tiver também uma daquelas espátulazinhas que é mais retinha, dá pra passar aqui por baixo e tirar o biscoito também com cuidado. Também dá o mesmo resultado, fica bem legal. Então tá aqui, ó. A gente cortou os biscoitos. A gente vai colocar agora esses biscoitos pra assar
por mais ou menos, num forno de 180 graus, por mais ou menos de 20 a 25 minutos. Também tudo vai depender do forno de vocês. Então, qual é o meu conselho? Quando o biscoito tá bom, quando a bordinha dele estiver ligeiramente dourada, sabe? Um pouquinho dourada, assim, bem suave. Quem gostar de mais crocante pode deixar ele mais dourado um pouquinho. Então, quando a beiradinha dele estiver ligeiramente douradinha, ele vai estar no ponto já para tirar do forno, tá? Daí vocês podem tirar e daí a gente vai deixar esse biscoito esfriar para depois a gente pensar em confeitar esse biscoito, tá? Não se confeita biscoito quente. Vou levar isso aqui pro forno agora então, pra gente assar e ir para outra parte da decoração. Aqui os nossos biscoitos já saiu do forno. Ó, o meu eu deixei mais clarinho embaixo, mas quem gostar de mais crocante pode deixar ele um pouquinho mais no forno, não tem problema nenhum, só tem que tomar cuidado para não queimar, é claro. Então a gente fez alguns modelinhos aqui e eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai decorar isso, porque ainda dá tempo de dar de presente de Natal para alguém. Pessoal, para facilitar a nossa vida, eu sei que tem alguns que já fazem glacê real, são acostumados a fazer glacê real com ovo in natura, com açúcar, tudo certinho. Quem já utiliza a receita e tem, né, uma perfeição e sabe lidar com glacê in natura, com os ovos in natura, pode utilizar, não tem problema nenhum. Mas para quem não gosta muito ou tem medo, né, da temida salmonela, a gente já tem hoje no mercado o pote preparo de glacê, desse glacê real, que a gente só vai misturar água, bater na batedeira e fazer o ponto que a gente quer, ou mais fluido ou mais consistente. Então ele já vem prontinho, só adiciona água nele mesmo. Eu já separei um pouquinho nesses potinhos aqui, tá? Então depois a gente vai ver agora a consistência que a gente quer dar. O primeiro biscoito que eu vou fazer com vocês, acho que vamos fazer o da árvore de Natal. Então a gente vai pegar um pozinho aqui de preparo, a gente vai adicionar água a ele aos pouquinhos, tá? Ó, colocar bem pouquinho de água. Pra não ter desculpa de fazer em casa, pra falar que não tem uma batedeira super, né, diferente, ou aquela lindona que tem aí, que é de uma marca que todo mundo quer, então a gente tá utilizando uma batedeira super simples, que todo mundo tem em casa, um batedorzinho simples. Vou colocar um batedor só, tá? Você pode fazer isso no copo, porque como a gente vai fazer pouca quantidade, então pra não ter desperdício, vamos pegar uma vasilha pequenininha. Vou dar uma batidinha, ó, devagar, na velocidade mais baixa, só pra ver a consistência que vai dar. Então eu vi que já umedeceu todo o meu preparo lá dentro, ó, se a gente ver aqui na batedeira, ele já tá úmido. Então se eu aumentar a velocidade não vai voar pozinho pra fora e fazer uma bagunça aqui. Então eu vou aumentar essa velocidade agora pra ver se tá na consistência que eu quero. Então, ó, tá vendo que ele já tá escorrendo da batedeira? Eu vou pegar uma colher e ver se ele tá no ponto que a gente chama de ponto de shampoo, tá? Ele vai ter que escorrer como se fosse um shampoo caindo na mão quando a gente vai utilizar. Ó, se eu pegar isso agora, ó, já tá no ponto que a gente falou. Esse ponto aqui, quando a gente vai preencher um biscoito, tá? Fazer o preenchimento dele, ele tem que estar nesse ponto aqui, que é o que a gente fala de ponto shampoo. Como aqui a gente vai fazer a árvore, então eu já vou ter que tingir isso daqui, mesmo tingido, quando vocês fizerem isso daqui, para preenchimento, tá? Para fazer o contorno, ele tem que estar no pontinho que ele estava antes, ele não chega a escorrer continuamente assim. Então, para fazer esse preenchimento, como a gente vai preencher a árvorezinha inteira, a gente não vai ter, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar com uma textura, então ele tem que estar mais firme que isso, tá? Então eu vou mudar esse ponto agora para chegar, pra gente fazer a cobertura da árvorezinha, então, que eu falei pra vocês. Vou colocar aqui um pouquinho do corante. Aqui a gente está utilizando o verde hortelã, tá? Tem o verde folha, tem o verde limão. Então você vai ver a cor de verde que te agradar mais. Vou colocar um pouquinho desse corante. Vou deixar ele aqui do ladinho por enquanto. Vou misturar com a colher e eu já vou ter uma ideia da cor que vai ficar.
Então, ó, já mudou bastante o tom, já tá um verde bem Natal mesmo. Como eu quero isso daqui e eu quero uma árvore com textura, eu vou adicionar mais pó aqui pra gente poder bater e isso aqui endurecer pra gente conseguir dar a textura na árvore que a gente quer. E a consistência de novo. Então já voltou para um verde mais forte. E ó, tá ainda na minha colher. E se eu derrubar ele aqui, ele fica no desenho, ó, que ele caiu ali dentro. Ele não tá desfazendo. Então eu vou conseguir dar a textura que eu quero. Então agora eu vou colocar esse preparo aqui em um saco e vou mostrar o biquinho que a gente vai utilizar para vocês. Mas também depois eu vou mostrar como a gente confeita utilizando só saquinho, para quem não tiver os biquinhos em casa, tá? Pessoal, ó, coloquei aqui o meu biquinho no saco. Esse bico que eu estou utilizando aqui é o Pitanga número 16, tá? Então ele tem vários dentinhos e ele é bem pequenininho, então ele vai dar uma textura que eu quero para nossa árvore. Como que é mais fácil se eu estou sozinha colocar, né, o nosso glacê real dentro desse saquinho? Eu dobro esse saco. Utilize um copo que eu tenho aí em casa, de vidro, né? Que não seja a boca tão estreita. Vou vestir esse saquinho no copo. Vestir, eu venho aqui agora, ó, e coloco o meu glacê aqui dentro. Fica mais fácil para quem for trabalhar sozinho e não tiver a destreza de colocar esse glacê dentro do saco, utilizando outro jeito. Vou colocar isso aqui. Tirar, vou desdobrar e vou puxar esse glacê lá pra baixo. Então, ó, puxei ó, o glacê pra baixo, vou colocar aqui no cantinho só pra ver se tá saindo, ó. Então ele tá saindo numa texturinha, ó, tá vendo? Uma texturinha dele. Ele vai dar uma textura pra essa árvore. E aqui a gente não vai precisar fazer contorno, a gente já vai preencher direto. Então, ó, aperto e puxo. E isso a gente vai fazer o preenchimento inteiro da árvore. Pode ser aleatório, tá? Não precisa seguir uma linha, não. Só respeitar mesmo o limite do biscoito. Tem alguns lugares que eu vou dar uma preenchidinha de novo. E a gente cobriu toda a nossa árvore, ó. Deixei só o caulezinho dela lá, sem nada. Quem quiser tampar, pode colocar o corante marrom, fazer o mesmo processo e tampar, fazer risquinhos pra ficar uma textura diferente. Eu gosto assim. Pra não ficar uma árvore só verde, a gente tem alguns confeitozinhos que a gente encontra facilmente no mercado, ó. Aqui são bolinhas mesmo, miçanguinha. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar eles e vou jogar aleatório na minha árvorezinha, ó. Como se ela fosse as bolinhas de Natal mesmo. Então, a nossa árvorezinha de Natal. Então agora a gente vai esperar ela secar. Tá? Então, dependendo do tempo, se tiver um tempo úmido ou se tiver um tempo quente, essa secagem vai ser diferente. Como que a gente vai fazer isso então? Deixa um tempo lá. Tá vendo que ela tem um brilho? Ela tá com um brilho, ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês. Ela tem um brilho. Por que ela tem esse brilho? Porque o glacê ainda tá molhado. Quando ela começar a ficar opaca, é porque esse glacê já começou a secar, tá? Então já começou esse processo de secagem. Então, pra gente poder colocar no saquinho e embalar pra dar de presente pra alguém, esse glacê vai ter que estar sequinho. Então, depois você vai encostar o dedo nele, você vai ver que ele já tá bem rígido, então ele tá pronto pra embalar. Pessoal, a gente vai montar agora uma árvore tridimensional de biscoito.
Então, ó, são formatos de estrela. Eu tenho estrelas de 5 tamanhos. Uma maior, um pouco menor e as 3 menores ainda. Então, 5 tamanhos. O que a gente precisa? De 2 de cada estrela. Como que a gente vai fazer essa daqui? A gente vai só colar. Para colar uma bolacha na outra, a gente precisa da mesma consistência de glacê que a gente fez na árvorezinha na outra. Esse glacê que ele fica no formato que a gente quer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma quantidade de glacê no centro da bolacha, vou vir com a estrela do mesmo tamanho e colocar ela intercalando as pontas, ó. Vou dar uma pressionadinha para o glacê espalhar e aderir melhor. Vou colocar a menor que ela, fazer a mesma coisa. Vou molhar lá com o glacê para fazer a colinha, vou intercalar as pontas. A gente pode colocar ele intercaladinho ou a gente pode colar a estrelinha em pé, tá? Então aqui eu vou colar lá em pé, mas vamos primeiro dar uma decoradinha. Eu vou decorar as pontinhas dessa árvore tridimensional, ó. Então ela ficou uma árvore bem altinha e eu vou decorar as pontinhas dela utilizando o mesmo glacê que a gente fez anteriormente. Coloquei nas pontinhas de toda a árvore e agora a gente vai vir com essa estrelinha. Vocês podem até, né, cobrir ela com glacê amarelinho, fazer uma coisa diferente. E eu vou segurar só um pouquinho ela em pezinho assim, ó, só pra eu ver que ela vai fixar. Soltei. Vamos utilizar o mesmo confetinho e colocar nas pontas para dar um efeito legal. Pessoal, o que a gente fez? A gente bateu de novo o verde, o vermelho e o cor natural, que ele fica branquinho mesmo, pra gente fazer o nosso boneco agora de Natal. Então, ó, o boneco Ginger tá aqui. E pra não ter desculpa de não vou fazer o biscoitinho porque eu não vou ter bico pra decorar, ó o que eu utilizei. Eu utilizei um saquinho de embalagem, ó, simplesinho, não tem segredo nenhum. Bati, coloquei aqui dentro, dei um nozinho e cortei com a tesourinha a ponta da espessura que eu quero. Então, ó, um saquinho, já cortei a pontinha dele com a tesourinha e eu vou decorar. Vou decorar primeiro o bracinho, ó, com ondinhas, que é típico da decoração desse biscoito. Aqui no pezinho também. Pode ir bem devagarzinho, não precisa ter pressa. Faz uma coisa bem bonitinha, ó. A gente conseguiu fazer bastante coisinha diferente pra mostrar pra vocês. Eu não, né?
a Thaís. Eu fiquei fora das câmeras, porque eu sou um desastre na cozinha. Mas a gente colocou algumas opções aqui pra você colocar pra dar de presente, pra você enfeitar a mesa no dia do Natal. E tem outras opções de panetone, que a Thaís tem aqui, que ela me deu um. Mas se vocês quiserem saber como ela faz o panetone recheado, tem de leite ninho, Nutella, Ferrero Rocher, trufado, brigadeiro gourmet. Tem agora uma que a gente vai deixar o videozinho pra vocês saborearem depois, de casadinho cremoso. Que bom. Bom, então é isso. Se vocês quiserem saber como faz o panetone, tem que deixar bastante curtida aqui embaixo. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E deixa dicas se você quer que a Thaís mostre alguma coisa, faça algumas receitinhas que vocês ainda não sabem, tá bom? E é isso, eu vou deixar linkado aqui embaixo o Facebook da Thaís, tem algumas outras redes sociais. Um beijo e o Instagram. Beleza, então eu vou deixar linkado aqui tudo aqui embaixo, então quem quiser contratar ela para fazer algumas bolachinhas, alguns panetones, ela também tá fazendo agora pro Natal. Então é isso. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer. E deixem mesmo curtidas e falem o que vocês querem, que a gente faz uma parceria com algumas receitas bem bacanas. Então é isso. Um beijo, Beijo, e até pessoal. o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau.